O Ministério Público de Santa Catarina apresentou a denúncia contra 46 investigados pela Operação Fundo do Poço. Na lista, diversos políticos, empresários, incluindo aqui da região do Alto Uruguai, de Santa Catarina, de Concórdia, Piratuba, Itá, Alto Bela Vista, Peritiba. Eu vou conversar agora, aqui no Visão Geral da Rádio Rural, com o Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Lio Marcos Marim. Doutor Lio, primeiramente, bom dia, obrigado pela sua entrevista. Bom dia, Paulo, bom dia aos ouvintes da Rádio Rural. Primeira manifestação sua a respeito dessa grande operação, realmente uma operação gigantesca, com grandes investigações por parte do GAECO. Qual é a sua análise inicial dessas denúncias agora devidamente oferecidas contra esses supostos envolvidos em fraudes em licitações, doutor Lio? Paulo, como se disse, foi uma grande operação. Ela envolveu um contingente de mais de 100 policiais civis, militares, servidores do Ministério Público, fiscais da Fazenda, 23 promotores, 2 procuradores. Então, acho que foi a maior operação que nós já fizemos, envolvendo todos os GAECos que nós temos aqui. E essa operação, na verdade, ela já estava sob investigação há mais de um ano, e com o mandado de busca e apreensão e prisões efetuadas no final de novembro, as coisas se precipitaram e resultaram na denúncia de 46 pessoas e na apuração daqueles fatos. O que é importante deixar claro é que, até em razão das pessoas presas, nós tínhamos que concluir aquilo e fazer aquelas denúncias. Mas, nesse momento, consta os elementos que nós conseguimos coletar, eles envolvem 17 municípios. Mas há indícios de que outros 42 municípios também possam ter havido essas fraudes a licitações, além de outros 49 municípios em que essas empresas também tinham contratos. Então, em todos esses municípios, as investigações continuarão e nós vamos verificar se houve ou não também fraude a licitações, corrupção ou outros ilícitos envolvendo as empresas e esses municípios. Doutor, as denúncias dão conta de diversos crimes, como crime de organização criminosa, formação de quadrilha, corrupção ativa, peculato. É uma investigação bastante profunda e com diversos detalhes, com uma vasta documentação e materiais que, no seu entendimento, comprovam o que está sendo denunciado pelo Ministério Público? O Ministério Público, até diante da responsabilidade que tem ante uma denúncia desse porte, só para você ter uma ideia, a denúncia tem 143 páginas, então ela é bastante extensa, porque são muitos fatos envolvendo muitas pessoas, são 85 volumes de processos que vão anexos, né, de documentos juntados. Então, e nesses documentos, mais as interceptações telefônicas que tinham as conversas entre os envolvidos, anotações nos computadores, em agendas e em outros locais, nós temos a convicção de que aqueles delitos ali mencionados e capitulados aconteceram. Mas agora o processo tramita, na qual os réus, né, os denunciados, também vão poder apresentar suas versões. Até para que o ouvinte aqui da Rádio Rural de Concórdia, aqui do Alto Uruguai catarinense, entenda como funcionava esse suposto esquema de fraudes em licitações. Em síntese, como era o funcionamento desse suposto esquema? O funcionamento ele se dava por empresas que detinham a tecnologia para fazer perfuração de poços artesianos. Eles entravam em contato com os municípios que abriam as licitações e, de comum acordo, eles fraudavam as licitações porque essas empresas já tinham um ajuste entre elas sobre o preço, quem concorria ou não, com o preço que cada uma oferecia. Havia também um ajuste com as prefeituras e haviam, então, comissões pagas a funcionários públicos e outras pessoas por parte das empresas para poder ser vencedoras nessas licitações. Há também aqui na denúncia um deputado, que é o deputado Romildo Titon. O Ministério Público, o GAECO, pelas investigações que fizeram, tem totais convicções de que há um envolvimento muito forte desse parlamentar, doutor Lio. Sim, há fortes indícios a respeito da participação dele, de um ex-secretário de Desenvolvimento Regional, 3 prefeitos, um secretário municipal, 2 vice-prefeitos, 7 ex-prefeitos, 13 servidores, 8 empresários, 9 funcionários de empresas e mais um advogado. Essas são as pessoas
cuja participação restou apurada neste momento da investigação. Há uma vasta documentação, doutor, com gravações, com vídeos. Essa investigação ela já dura um tempo muito grande, há mais de um ano já que o GAECO vem investigando essa operação, é isso? Sim, a investigação ela iniciou-se em maio de 2012 no município de Tangará. Posteriormente verificou-se que a empresa sede era em Videira, daí deslocou-se a investigação para Videira. Em outubro de 2012 surgiram as autoridades com prerrogativa de foro. Aí houve então um deslocamento do procedimento de investigação e das medidas judiciais para a Procuradoria-Geral e para o Tribunal de Justiça, e continuou-se então as investigações realizadas aí pelo GAECO, sob a supervisão da Procuradoria-Geral, e agora, como eu disse, em novembro deste ano, houve a expedição das ordens de prisão e busca e apreensão, quando então, até em razão, como eu falei antes, das prisões, nós tivemos que já nesse momento fazer denúncias sobre aqueles fatos, a nosso ver, já comprovados. Por enquanto nós temos 6 pessoas presas. O Ministério Público poderá eventualmente pedir a prisão de outras pessoas? Só se houver algum fato que justifique. No momento não há a intenção ou não há motivos. Poderá, por exemplo, se algum dos réus, algum dos envolvidos, pressionar uma testemunha, tentar se evadir do local, fugir para escapar à ação penal, alguma situação dessa forma, é que justificaria uma prisão preventiva. Ocorrendo fatos assim, nós pediremos a prisão preventiva. Não ocorrendo, todos contribuindo e participando da instrução do processo, não deverá mais haver prisões. Doutor Lio, o senhor sabe que os números eles são fundamentais, mas é claro que talvez ainda não se tenha, o GAECO, o Ministério Público, ainda não tenham precisamente quais são os números de possíveis desvios dessa suposta quadrilha. O senhor tem alguma ideia, alguma estimativa dos números dessa parte numérica de recursos, doutor Lio? Nós temos valores aproximados, como se disse, ainda estão sendo apurados, mas aproximados. Os valores negociados, os valores que foram aos municípios, eles são na ordem de 4.900.000 reais. Que eram justamente para pagar a realização da confecção dos poços artesianos. De valores cobrados a título de propina, digamos assim, apurado nas investigações, foi em torno de 813 mil reais. Valores recebidos a título de propina, que nós apuramos na denúncia, ele está em torno de 500 mil reais, entre todos os participantes, no caso. Agora, doutor, uma investigação como essa, feita pelo GAECO, por todo esse conjunto de autoridades, é uma operação que dá mais credibilidade ainda ao Ministério Público, enfim, a todos os envolvidos, porque trata de uma questão relevante que é a correta aplicação do dinheiro público, né? Essa é a intenção do Ministério Público, gerar segurança na sociedade, para que saiba que as suas instituições e seus órgãos estão funcionando, para que toda vez que há desvio, eles saibam, os que cometem esses desvios, ou os que se apropriam do direito público, do dinheiro público, do patrimônio público, saibam que podem ficar sujeitos à ação do Ministério Público, da Polícia e da Justiça, para se inibir, né, para se preservar o patrimônio público. Nós queremos é que eles tenham essa sensação que o Ministério Público, a polícia, essa operação é importante que se diga, ela teve a efetiva participação de policiais militares, policiais civis, agentes do Fisco e do Ministério Público. Então é uma força-tarefa em que envolve todos esses órgãos e por isso assim a efetividade e o alcance dessa nossa ação. E isso demonstra então que os órgãos públicos estão atuando. Infelizmente nós temos pessoas que ainda tentam se aproveitar do patrimônio público em proveito próprio, né, e em prejuízo da comunidade. Para finalizar, doutor Lio, nós temos aqui diversos crimes sendo denunciados e, pelo que se nota, por exemplo, repetidas vezes. Num dos casos, crime de organização criminosa, corrupção ativa 27 vezes, fraude em licitações 22 vezes e peculato 10 vezes. Tudo isso consta numa somatória, numa possível condenação? Tudo isso pode fazer com que aumente de forma considerável a pena em caso de uma condenação? Sim, para cada delito a pena ou é somada, dobrada, ou ela é acrescida. Isso lá no final do processo, quando da fixação da pena, em comprovados os delitos,
o juiz, no caso o julgador, vai fazer esta aplicação. E aí, para cada réu, pelo número de vezes que ele participou, pelos delitos que ele praticou, vai haver a consequente punição. Doutor Leo, agradeço a sua entrevista aqui à Rádio Rural de Concórdia. Muito grato. Bom dia. Bom dia, sempre à disposição. É um dever do Ministério Público esclarecer e informar a sociedade das suas ações. Então, ficamos sempre à disposição de vocês.